A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, dando sequência na nossa jornada nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023, chegamos na lição de número 2. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre avivamento e o tema da lição é Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição é escrita pelo pastor Elinaldo Renovato e eu espero muito que o Senhor fale ao teu coração. Na aula de hoje, lição de número 2, nós vamos estudar sobre o seguinte argumento: o avivamento no Antigo Testamento. Eu espero que essa palavra possa te abençoar e que você em Cristo possa crescer avançando na fé. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Deixa aí no comentário o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, de onde você está me assistindo. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita, se inscreve e se torna um dos nossos alunos para a glória de Deus. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. E você pode ter acesso a todos esses materiais no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, para organizar os teus trabalhos, você pode ter acesso também ao nosso material através do Facilita EBD. No Facilita você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais, além da lição. Isso vai te ajudar muito em nome do Senhor Jesus. É claro também que você tem acesso ao nosso PowerPoint, onde você tem esse recurso e pode utilizá-lo na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o acesso, por exemplo, ao nosso treinamento para professores da escola bíblica, o nosso workshop de pregação, também tem acesso ao nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. Então eu espero que o Senhor te abençoe. O link com as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar e que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o assunto Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Nós estamos estudando sobre o avivamento. Essa lição ela é escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. É claro que hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que trabalha o avivamento no Antigo Testamento. Então nós vamos observar uma perspectiva bíblica do avivamento, do quebrantamento, do despertamento espiritual no Antigo Testamento, tá? E eu espero muito que você tenha clareza sobre esses assuntos que vamos trabalhar com você. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição oferece para você. A primeira base é o texto áureo. E você precisa fazer a leitura bíblica do texto áureo, que se localiza hoje em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, parte A. Apresente também a verdade prática para os teus alunos. Faça a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33. Lê esse texto compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, tá? Então toda segunda ao meio-dia eu estou postando aula para você com antecedência, para você organizar o teu material,
organizar as tuas aulas e ministrar uma aula de excelência para edificar vidas na EBD da tua igreja para a glória de Deus. Então, toda segunda eu te aguardo por aqui ao meio-dia, em nome do Senhor Jesus. O Franklin Ferreira, em seu texto Avivamentos, ele descreve muito bem que há uma contribuição extraordinária dos pais da igreja a respeito da pessoa do Espírito Santo, na contribuição da Trindade. Essa compreensão bíblica traz exatamente para nós o nosso entendimento bíblico e extraordinário sobre a pessoa do Espírito Santo, agindo então nas páginas da Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento. Essa compreensão e essa definição da pessoa do Espírito Santo é definida a partir do Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Quando nós analisamos exatamente esse contexto e entendemos exatamente a contribuição desses pais da igreja, entendemos muito bem que a pessoa do Espírito Santo já estava presente no Antigo Testamento e está presente no Novo Testamento e continua agindo em nossos dias. A Escritura, então, demonstra a divindade da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos observar essa análise bíblica, observando exatamente o Antigo Testamento, compreendendo a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nessa lição, nós vamos observar essa ação poderosa da divindade do Espírito Santo, concedendo dons, levantando pessoas, mas ao mesmo tempo agindo, envolvendo pessoas em um avivamento, em um quebrantamento, em um despertamento espiritual. Isso acontece no Antigo Testamento, mas também acontece no Novo Testamento. Sobre o Novo Testamento, nós vamos estudar esses argumentos na aula que vem, lição de número 3. Porém, hoje eu vou focar com você exatamente fazendo essa análise a partir da abordagem do Antigo Testamento, observando que no Antigo Testamento, ter um coração avivado é ter exatamente um coração que é quebrantado diante de Deus, que reconhece a necessidade do avivamento. E tudo isso impulsionado pela pessoa e obra genuína do Espírito Santo. Quando nós observamos a Bíblia, nós vamos descobrir muito bem que avivamento é um coração arrependido, que gera frutos para a glória de Deus e que anunciam as verdades de Deus. E vamos pegar a graça de Deus e o verdadeiro evangelho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que esse fervor espiritual, essa graça de Deus sendo derramada no Antigo Testamento, ela impulsiona os profetas, impulsionam as pessoas a reconhecer a chegada do Messias, a reconhecer a vinda gloriosa desse Messias. O próprio Franklin Ferreira, ele destaca que o Antigo Testamento ele demonstra que o Espírito Santo é Deus. Vamos pegar isso aqui. No Antigo Testamento você já vai descobrir que o Espírito Santo é Deus. E isso quer dizer que ele procede de Deus. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 41, versículo 38. Você pode observar, por exemplo, Êxodo 31, versículo 3, Êxodo 35, versículo 31, Números 24, versículo 2. Também é importante você observar que no Antigo Testamento o Espírito Santo também é chamado de Espírito do Senhor. E é importante você cravar isso em sala de aula também. Você pode ler o texto de Juízes, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 34, capítulo 11, versículo 29, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 6, versículo 19, capítulo 15, versículo 14 de Juízes confirma o Espírito Santo, sendo chamado também de Espírito do Senhor. O profeta Isaías faz questão de dizer que esse Espírito Santo também é reconhecido. Observe o texto bíblico de Isaías capítulo 1, versículo 4, Isaías 5, versículo 19, versículo 24, Isaías 10, versículos 17 e Isaías 12, versículo 6. Então você vai perceber que há um papel fundamental da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento de forma gloriosa e maravilhosa também. Quando você olha para o Antigo Testamento, você descobre que as manifestações do Espírito Santo também distribuem dádivas, também distribui dons espirituais. Um detalhe,
Às vezes a gente pensa que os dons espirituais só são distribuídos no Novo Testamento. Vou trabalhar isso aula que vem. Mas você vai descobrir, analisando o Antigo Testamento, que há capacitações também do Espírito Santo, dons espirituais para servos de Deus exercerem então seu ministério. Por exemplo, liderança, você vê o Espírito Santo concedendo, graça de Deus, você vê criatividade sendo distribuída na construção do tabernáculo, na construção do próprio templo. O Espírito Santo, ele age de forma poderosa, levantando líderes. Essas manifestações do Espírito Santo também, elas podem ser definidas no Antigo Testamento de 4 maneiras. Tome nota dessas 4 maneiras. Só no Antigo Testamento você vai descobrir o Espírito Santo agindo de forma extraordinária através da regeneração. No Antigo Testamento você vai perceber o Espírito Santo agindo, trabalhando na salvação do homem através do quebrantamento, do arrependimento, a regeneração. Você vê nações se convertendo diante do Senhor, a exemplo de Nínive, que reconheceu o seu pecado, ali é um quebrantamento, ali uma transformação. Você vai perceber também no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo agora em segundo lugar, você pode tomar como nota, capacitando líderes, pessoas para o exercício da liderança. Ele unge reis, ele enchia os reis de forma extraordinária. Os juízes, por exemplo, são homens e mulheres capacitados e capacitadas por Deus para uma obra espetacular. Ali tem a ação do Espírito Santo. Outro detalhe, e esse é o terceiro, que você pode tomar como nota também, você vai perceber o Espírito Santo no Antigo Testamento trabalhando no coração das pessoas diante da contenção sobre o pecado. Ele impulsionava as pessoas a rejeitarem o pecado, a rejeitar aquilo que desagradava a Deus, a rejeitar então os ídolos, a rejeitar então a qualquer tipo de idolatria. Então o Espírito Santo é ele que conduz os corações também no Antigo Testamento para uma santificação. E isso está presente no Antigo Testamento. Em quarto lugar, você também pode tomar como nota, você vai perceber no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo, trabalhando, capacitando as pessoas com dons espirituais. É claro que a lista de dons do Antigo Testamento é diferente do Novo, mas você encontra dons espirituais no Antigo Testamento. Dons, por exemplo, para o serviço, para a manifestação de construções, para a criatividade. A exemplo da própria construção do tabernáculo. Foi o Espírito Santo que capacitou homens para aquele exercício extraordinário. Nós vamos ver algumas passagens só no Antigo Testamento para você ver a ação do Espírito Santo trabalhando na vida de pessoas. Eu quero listar isso aqui para você. Você pode ler a passagem de Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 5. Olha o Espírito Santo concedendo dons espirituais aqui. Em Juízes, você vê o texto de Juízes, diversas passagens bíblicas, onde o Espírito Santo capacitou pessoas para o exercício da liderança. Você vai ver em Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 13:25, Juízes 14:6, versículo 19, Juízes também, capítulo 15, versículo 14 e capítulo 16, versículo 20. Ele capacita pessoas para o exercício da liderança. No Antigo Testamento também você vai encontrar o Espírito Santo também auxiliando os reis. Você vai ver ele auxiliando os reis. Observe o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Também 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E versículo 14. Observe também 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. É o Espírito Santo que capacitava os reis para o exercício da liderança. No Antigo Testamento eu não posso deixar passar isso em branco já a nível de introdução de aula para você pegar isso e ministrar para os teus alunos. Ele também ungia e capacitava os profetas. Os profetas de Deus são pessoas cheias do Espírito Santo, que anunciam a verdade de Deus. Você vai ver, por exemplo, profetas sendo usados já no início do Antigo Testamento, Números 24:2, Neemias 9:30, Isaías 48, versículo 16, Malaquias capítulo 3, versículo 8, Ezequiel 2:2. Ezequiel diz que ele foi impulsionado
pelo Espírito de Deus. É ele que capacitava as pessoas. Então, nessa lição de hoje, nós vamos pegar uma abordagem sobre o Antigo Testamento, olhando para o Antigo Testamento e encontrando então essa visão de avivamento, de quebrantamento. Esse conteúdo é exatamente demonstrado para você ter um auxílio a mais e ser uma pessoa abençoada na manifestação dessa presença de Deus através dos teus lábios, pregando essa aula para os teus alunos. E se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, ele é importante para a gente. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, deixa o likezinho aí também, se inscreve no canal. Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte argumento: o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, para você quebrar o gelo e avançar ministrando exatamente sobre essa lição para a vida e edificação dos teus alunos, leia uma passagem bíblica que está em Isaías 44, versículo 3, junto com os teus alunos em sala de aula. E vai então para o primeiro subtópico, que trata sobre o avivamento no tempo de Moisés. Você já percebeu que nós vamos analisar todo o Antigo Testamento, encontrando a ação do Espírito Santo, edificando vidas, e que você também seja edificado em Jesus. Nesse primeiro subtópico, nós vamos observar exatamente a ação do Espírito Santo no ministério nos dias de Moisés. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que o Espírito Santo, como eu já disse para você a nível de introdução, ele também atuava habilitando pessoas para o ministério da profecia. E através dessa habilitação, dessa capacitação, homens de Deus eram usados por Deus para realizar grandes milagres pela presença do Espírito Santo no seu coração. Esses homens foram servos de Deus. Você vai perceber à luz das Escrituras essa ação poderosa na vida dos próprios profetas, na vida dos patriarcas também, por que não? Você vai ver os patriarcas sendo conduzidos também pela ação do próprio Espírito Santo. E sabe quem diz isso? É o próprio Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Eugene Merrill, comentando na sua teologia do Antigo Testamento, ele destaca que a revelação divina mais comum no Antigo Testamento era por meio dos profetas. Então, no Antigo Testamento, você vai ver essa revelação divina impulsionada pelo Espírito Santo por intermédio dos profetas. Isso é avivamento também, tá? Você vai ver uma influência espiritual do Espírito Santo de Deus capacitando homens e mulheres para um ofício divino. O ofício do profeta no Antigo Testamento tem uma ação extraordinária. O que esse ofício fazia? Ele era, então, um porta-voz do Senhor. A palavra profeta, no Antigo Testamento, na versão hebraica, vem do termo nabir. E esse termo nabir significa, então, aquele que é porta-voz, aquele que anuncia, então, oráculos. Se você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir que o termo profeta vem, então, da palavra grega profetês, que traz também o mesmo sentido. Aquele que é porta-voz de alguém, aquele que não tem uma mensagem que é sua, mas ele transmite a mensagem com fidelidade daquele que é o seu superior. Nesse sentido, nós encontramos, então, o profeta do Antigo Testamento, sendo, então, aquele que anuncia a mensagem de Deus às nações, anunciando diretamente para Israel, anunciando diretamente para o povo de Deus. Conforme o pastor Elinaldo Renovato, ele que é o comentarista da lição, ele descreve que por intermédio de Moisés, o Espírito de Deus agiu de forma extraordinária, levantando Moisés como profeta para a libertação de Israel do período da escravidão do Egito. Então pega isso e deixa Deus te usar. Também nós precisamos ser claros. Você não vai encontrar a palavra avivamento no ministério de Moisés, mas você vai encontrar a ação poderosa do Espírito de Deus guiando Moisés nessa libertação, na ação dos milagres, no poderio do próprio Deus. O povo de Israel foi conhecido por causa da presença de Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estava com eles. Esse Deus de Israel era o Todo-Poderoso, conhecido também como El Shaddai. À luz da palavra de Deus, também nós vamos entender que esse chamado para o avivamento é também um chamado de libertação. Libertação do quê? Pega isso. Libertação do pecado. Onde acontece avivamento, a renúncia do pecado. A libertação, então, do pecado. Onde acontece avivamento, há quebrantamento.
a renúncia da velha natureza. E você vai perceber isso nos dias de Moisés, o povo de Israel sendo liberto então da escravidão do Egito, que representa nessa simbologia bíblica exatamente para nós essa escravidão do pecado. Você vai perceber que Deus então passa a orientar Moisés a partir da lei. Moisés passa a registrar, sendo inspirado pelo Espírito de Deus, a lei, as escrituras. A partir de Moisés surge então o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai perceber que a partir desse avivamento, sendo impulsionado no ministério de Moisés, o povo agora tem um direcionamento. E esse direcionamento é pelas escrituras, é pela palavra de Deus. Observe uma passagem bíblica só no ministério de Moisés de Números, capítulo 12, versículos 6 ao 8, onde nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na edificação do tabernáculo. E essa edificação do tabernáculo traz esse sentido de tabernacular. O que é isso? Aquele culto que caminha, aquela adoração que vai adiante, ou seja, onde a presença de Deus está, esse povo então caminha diante da presença. Isso quer dizer que onde a presença do Espírito direciona, nós então caminhamos, nós então agimos espiritualmente como povo de Deus. E eu espero muito estar ajudando você. Se essa aula está te edificando, deixa o like aí. Vamos agora para o segundo subtópico, onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: o avivamento, então, no tempo de Samuel. O pastor Elinaldo Rinovato comenta o avivamento nos dias do ministério do profeta Samuel, já no início do seu ministério. Porque o avivamento também é denúncia de pecado. No avivamento você vai compreender o arrependimento, o quebrantamento, essa própria visão de confrontação do pecado. Então, no ministério de Samuel, você vai encontrar esse Deus falando através de Samuel sobre os pecados da nação e os pecados também na própria família do sacerdote Eli. Você vai perceber isso em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Então isso está presente nas Escrituras. O Paul Gardner, em seu texto Quem é Quem, na Bíblia Sagrada, ele descreve que Samuel é considerado um profeta. E observe, o profeta é aquele que é porta-voz de um avivamento de Deus. Atos capítulo 3, versículo 24, confirma isso que eu estou dizendo para você. O próprio Senhor chamou Samuel como seu mensageiro. Observe, o profeta é um nabir, aquele que é mensageiro. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Nessa condição, nós vamos perceber muito bem que o próprio Samuel recebeu o Espírito Santo como recebeu o próprio Moisés. Jeremias, capítulo 15, versículo 1, também confirma isso para você. Samuel ele é reconhecido como servo do Senhor. Observe, quem propaga o arrependimento, a graça de Deus, um verdadeiro avivamento, é reconhecido como servo do Senhor. Leia o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Ele é um servo do Senhor que direciona também a nação. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao 4, capítulo 8, versículo 1 ao 22. Esse ministério profético de Samuel é impulsionado, então, pela presença do próprio Espírito de Deus, levando o povo agora a um verdadeiro avivamento. Leia o texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. O pastor Antônio Gilberto, ele faz o seguinte comentário: Deus ele é uno. Observe isso. Deus ele é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino. Então aqui a ação da Trindade. Você pode ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 7. Você vê então a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma especial e de forma distinta também. Então nós já encontramos nessa perspectiva que o plano da salvação aqui, ele é demonstrado através das Escrituras desde a eternidade. Se você ler o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai perceber que o plano da salvação também foi planejado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Esse plano ele é estabelecido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber de forma clara a ação do Espírito Santo por intermédio dos profetas, homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, para anunciar a chegada do Messias. Em todo o Antigo Testamento, você vai perceber os profetas apontando Jesus. Jesus é o Messias.
Em Romanos capítulo 1, versículo 2, está escrito que de diversas maneiras Deus já havia sido revelado de forma extraordinária, mas por intermédio de Cristo na cruz do Calvário nós conhecemos então a salvação. Assim, se nós olhamos então para a Bíblia, nós percebemos de forma especial que nós estávamos caídos no estado da perfeição, sendo mergulhados então no pecado, mas Cristo agora nos resgata. Você vai perceber os profetas também no Antigo Testamento, semelhante a Samuel, convocando o povo para um quebrantamento espiritual. Olha o texto de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Você vai ver o próprio Espírito Santo atuando na boca de Isaías, anunciando a chegada da salvação por intermédio do Messias. Isaías 61, versículo 1, ele mesmo descreve a atuação do Espírito Santo através dos seus lábios. Observe, o Espírito Santo ele trabalha desde a eternidade, ele trabalha no ministério de Moisés, como a gente estudou no subtópico passado, no ministério do próprio Samuel, mas também vai adiante com os outros profetas, sempre anunciando a salvação e através da atuação da própria Trindade agindo nesse ministério. Então, quando você estudar avivamento e quebrantamento, você vê a ação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nesse negócio. Então, deixa Deus te usar. Já avançando, vamos então para o terceiro subtópico, onde nós vamos estudar sobre o avivamento no tempo do rei Josias. O pastor Elinaldo Renovato comenta que o avivamento nos dias do reinado de Josias, e ele pega aqui um personagem que é rei, ele descreve que esse avivamento foi pautado pela chegada, pela descoberta da palavra de Deus. Então a palavra de Deus também direciona as pessoas no Antigo Testamento para um quebrantamento, para um despertamento espiritual. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 7. Josias, ele foi filho de um rei que era mau, mas ele não seguiu os passos do seu pai. Ainda muito jovem, ele decidiu então servir ao Senhor de forma surpreendente. À luz das Escrituras, o Josias também coloca no seu coração, no seu período, retirar do seu reinado tudo aquilo que desagradava a Deus, e ele também estabelece as reformas do templo. Nessas reformas, durante essas reformas, é encontrado então o livro da lei, uma porção do livro da lei. E quando esse livro é encontrado, é estabelecido então um período de avivamento extraordinário. Você pode ler o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. O livro da lei então é descoberto ao ponto de haver um grande quebrantamento na vida do próprio Josias, como também de toda a nação. E aí você vai perceber que algumas pessoas se quebrantaram e outras não. Mas é interessante nós observarmos exatamente essa perspectiva bíblica. O Franklin Ferreira, no seu texto Avivamento, ele descreve muito bem que o avivamento ele pode ser definido da seguinte maneira. Primeiro, como um derramamento do Espírito Santo. Avivamento é um derramar do Espírito Santo. Também o derramamento do Espírito Santo ele pode acontecer em uma igreja, em um local e em uma nação, como nós estamos estudando agora o aspecto dos dias de Josias. Esse derramamento também pode acontecer por respostas de orações. Então, se a gente orar por um avivamento, Deus pode derramar esse avivamento sobre nós. Esse avivamento também ele pode acontecer através de uma reforma espiritual, de uma busca por santificação a Deus, conforme a palavra. Você vai perceber que o rei Josias sabia que as escrituras haviam sido negligenciadas. E quando a escritura é encontrada, ele então decide colocar o seu coração a ouvir a vontade do Senhor. O resultado desse avivamento é causado então pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus que agora fortalece a fé judaica, essa palavra de Deus que agora fortalece os corações e essa palavra de Deus que impulsiona vidas. Como resultado desse avivamento de Josias, vidas foram impactadas. Por exemplo, Jeremias, ele experimentou esse avivamento, ele ouviu falar desse avivamento. O Ezequiel, ele ouviu falar desse avivamento. E o Daniel, por que não Daniel não foi então impactado por esse avivamento da palavra dos dias de Josias? Então para pensar sobre isso. E eu espero muito que a palavra de Deus te edifique. Já avançando, espero estar te ajudando. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela, para que essas pessoas possam ser edificadas em Jesus. O segundo ponto da nossa aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a confissão de pecados e o retorno
retorno à palavra de Deus. Leia uma passagem bíblica que está agora em Joel, capítulo 2, versículos 22 ao 29, com os teus alunos. E avança então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o chamado de Neemias. Você sabia que aconteceu um grande avivamento e um despertamento espiritual também nos dias de Neemias? E nós vamos estudar isso agora com você. O pastor Elinaldo Renovato também comenta que Neemias ele foi um governador em Jerusalém. E ele contribuiu muito bem para a construção dos muros, mas ao mesmo tempo para uma reforma social e espiritual também na cidade. Então, aqui é uma visão do avivamento e quebrantamento também no Antigo Testamento. A partir da ótica agora do Hernandes Dias Lopes, ele faz questão de comentar que Neemias ele viveu perto das pessoas e ele era um verdadeiro intercessor. O Neemias era um homem dedicado à oração. Se você pegar o texto de Neemias e começar a ler a partir do capítulo 1 e chegar no versículo 4, você vai perceber que Neemias era um homem que voltava o seu coração para a oração e pedia a direção de Deus sobre Jerusalém. Observe, eu acabei de descrever para você que o avivamento também é resposta de oração, a partir da ótica do Franklin Ferreira. E aqui nós estamos percebendo, à luz das escrituras, que o Neemias era um homem de oração. Ele era um intercessor. E quais são então os atributos de um intercessor, de alguém que ora por um avivamento? O primeiro atributo é exatamente o atributo de entender que essa pessoa é alguém que sente de fato essa necessidade da presença de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Você vai perceber o Neemias sentindo o fardo sobre si e a necessidade de buscar a Deus por uma direção. Avivamento começa assim. Você vai perceber também outra qualidade aqui. Você vai perceber que um intercessor é alguém que se convence e acredita na soberania de Deus, que intercede por essa soberania. Isso está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 5. Você vai perceber também que Neemias também tem outra qualidade, que um intercessor é alguém que se afirma na fidelidade da palavra de Deus. Ele acredita no que Deus pode fazer. Neemias capítulo 1, versículo 5 também confirma isso. O intercessor também é alguém que importuna a Deus. Em todo o tempo está orando, conversando com Deus, falando sobre o mesmo assunto, suplicando por um despertamento, suplicando a Deus por um movimento espiritual. Observe o texto de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Você vai perceber também que um intercessor como Neemias é alguém que reconhece os seus pecados. O intercessor não é mais santo do que o outro, mas é alguém que vê que é pecador também e intercede por seus pecados e pelo pecado do próximo. Olha o texto bíblico de Neemias, capítulo 1, versículos 6 ao 7. Você vai ver Neemias se colocando como pecador ali também e orando. Você vai perceber que um intercessor também tem outra qualidade. Ele se fundamenta na promessa da palavra de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 8 ao 10 também confirma isso. Ele acreditava nas profecias ditas pelo próprio profeta Jeremias, de homens de Deus que foram usados a respeito do retorno para Jerusalém. Você vai perceber também Neemias tendo outra qualidade, que ele é uma pessoa que associa a devoção, a adoração, a um avivamento espiritual. Ele crê que por intermédio da oração, essa ação de Deus vai acontecer. Então ele se coloca à disposição. E quem crê no avivamento se coloca à disposição para isso. Leia o texto bíblico de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Ele sai da sua zona de conforto e agora vai para Jerusalém, com o objetivo de promover ali essa visão do reino de Deus. Essa visão, então, do avivamento, do despertamento espiritual sobre o seu povo. Que coisa rica que nós temos aqui. Precisamos, então, agir em oração, clamando por um avivamento, nos colocando também à disposição, reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Que essa palavra seja uma bênção e que você seja edificado em Jesus por intermédio dela. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre a confissão de pecados. Para o pastor Elinaldo Renovato, a confissão de pecados nos dias de Neemias é um sinalizador extraordinário de um verdadeiro avivamento. É aquilo que nós estamos comentando com você. O avivamento não é só a manifestação de dons espirituais, de glória a Deus e aleluia, mas ele está envolvido em algo mais profundo.
em um quebrantamento espiritual, em reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos da glória de Deus, da presença de Deus. Então pega isso e deixa Deus te usar. O Hernandes Dias Lopes também comenta 3 verdades sobre o ministério de Neemias nesse avivamento espiritual que nós estamos estudando com você. A primeira verdade é que nós podemos perceber que o intercessor é alguém que tem a consciência no seu coração das causas da derrota do seu povo. O Neemias sabia que o povo de Israel, que o povo de Judá foi levado para o cativeiro por causa do pecado. Então o verdadeiro intercessor reconhece o seu pecado. Ele sabe que está nessa condição deplorável por causa dos seus erros. E tem que haver aqui quebrantamento, humilhação. Se você quer um avivamento, uma transformação de vida, isso precisa começar por você, como começou também nos dias de Neemias. Outra qualidade que você vai perceber aqui é que, em segundo lugar, o intercessor é alguém que se identifica com os pecados do seu povo. Ele se coloca nesses pecados, ele percebe, ele não tira o corpo fora. Tem muita gente que quer ter um padrão de santidade, ter uma aparência de santidade, ter uma aparência de pessoas separadas e que não se colocam exatamente na condição de pecado. Isso é ruim. Se nós queremos um verdadeiro avivamento e quebrantamento espiritual, nós precisamos reconhecer que também somos pecadores. Também precisamos da glória de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas necessitamos sim da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos nos colocar em oração. Confissão de pecados é se colocar então em oração, se colocar então em quebrantamento, pedindo a direção de Deus. Em terceiro lugar, a gente precisa também destacar que o intercessor é alguém que faz confissões específicas, não de forma geral. Já viram aquelas pessoas que procuram orar de forma geral por um avivamento e não se coloca à disposição de Deus em confessar os seus pecados específicos? A sua oração tem que ser específica, tem que partir buscando exatamente um quebrantamento, tem que ser específico. Você não pode dizer assim, Senhor, eu quero um avivamento, mas você precisa dizer, Deus, eu preciso de um avivamento na minha alma, nesses detalhes, nessa particularidade, Senhor, eu preciso de um avivamento sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha igreja. É isso que você precisa pedir, que esse avivamento também alcance em você para a glória de Deus, que Deus possa falar com você, que essa aula seja edificante também. Se está sendo, comenta aí, tá? Terceiro subtópico, vamos agora para o avivamento pelo ensino. Nós vamos entender agora um avivamento espiritual sendo impulsionado, então, pelo ensino da palavra. A partir da leitura de Neemias, capítulo 8. Nós vamos observar isso com você e espero que você seja edificado em Jesus. O pastor Elinaldo Renovato, ele agora pega uma perspectiva extraordinária que acontece no capítulo 8 de Neemias, em descrever exatamente que depois da reforma e restauração de Jerusalém, pega isso, a reforma e restauração dos muros, do templo, da cidade em si, há um momento para ouvir a palavra de Deus. E quem é o instrumento usado por Deus aqui? É o próprio Esdras, que prega em um púlpito feito de madeira. E o povo então para ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra. E depois desse ensino, há um grande quebrantamento espiritual da nação. Analisando essa abordagem, nós percebemos exatamente que o Neemias ele promoveu diversas reformas em Jerusalém. Mas a maior reforma que aconteceu foi essa reforma espiritual, essa reforma promovida pelo quebrantamento através da palavra de Deus no coração do povo. A maior reforma e o maior avivamento, o despertamento que nós podemos experimentar, está envolvido pelo quebrantamento da palavra de Deus no nosso coração. A profunda conexão com o Espírito Santo foi extraordinária naqueles dias, ao ponto da palavra de Deus ser exposta, pregada por Esdras, ensinada por Esdras, e o povo então reconheceu a necessidade de confessar os seus pecados. Uma igreja que quer ser relevante e avivada precisa ter um ensino da palavra, precisa se envolver com a escola bíblica, precisa se envolver com o culto de ensino, essa dedicação então pelo aprofundar da palavra de Deus. Se queremos um avivamento, precisamos estar em mente com o genuíno ensino das Escrituras e não com essa teologia progressista que existe por aí, sem fundamentação teológica nenhuma com a palavra de Deus, que anda criticando exatamente marcos que nós defendemos,
como o próprio sangue de Cristo, a purificação dos nossos pecados, essa libertação, ao ponto até mesmo de criticar hinos que são consagrados como hinos da harpa cristã, ao exemplo do hino 39, onde se destaca que nós, quando somos lavados pelo sangue de Jesus, nos tornamos mais alvos do que a neve. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Isso é quebrantamento espiritual. Há 4 desafios, então, que nós precisamos observar em relação às Escrituras para um profundo quebrantamento espiritual. Nós precisamos batalhar contra o liberalismo teológico que está batendo na nossa porta. Nós precisamos batalhar contra o sincretismo religioso, onde as pessoas começam a dizer que todos os caminhos levam a Deus. Nós precisamos batalhar contra a ortodoxia morta, essa exclusão de perda de foco da verdadeira adoração, do verdadeiro avivamento. Nós precisamos batalhar contra essa superficialidade nos púlpitos. Tem que ter palavra, tem que ter ensino. É por isso que professor da Escola Bíblica Dominical, você precisa ser um instrumento de Deus, auxiliando o teu pastor, estudando mesmo, se dedicando nas Escrituras para discipular as pessoas e anunciando então o verdadeiro evangelho. Martin Lloyd Jones, ele faz questão de dizer que a tarefa mais importante que nós temos é a pregação do evangelho, é anunciar a palavra de Deus. Quais são os efeitos de uma verdadeira pregação? Em primeiro lugar, essa pregação ela atinge o nosso intelecto, ela vai atingir então a nossa emoção. Em segundo lugar, essa pregação também ela promove em nós um choro pelo nosso pecado, promove em nós o reconhecimento de uma verdadeira restauração. Essa pregação, então, atinge a nossa vontade, ao ponto de nós querermos servir a Deus. Essa pregação, então, nos impulsiona a obedecer à palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia, no Antigo Testamento, onde nós encontramos pessoas sendo quebrantadas pelo poderio da palavra, e que você também seja um instrumento, boca de Deus, na Escola Bíblica Dominical, para defender os marcos do Evangelho, quebrantamento espiritual, levantar a bandeira do pentecostalismo, e que Deus em Cristo use você. Avançando, vamos então para o último ponto da aula de hoje, que é o terceiro. E nesse terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o avivamento e a palavra de Deus. Leia um texto bíblico, uma passagem, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E vai então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento. A palavra de Deus, ela corrige. O pastor Elinaldo Renovato também comenta na lição que um verdadeiro culto genuíno a Deus, de quebrantamento espiritual, ele é promovido pela palavra de Deus. Então essa palavra vai nos corrigindo, vai nos lapidando, vai nos transformando. Ei, a palavra de Deus corrige você? Já lapidou você? Está te lapidando? Por gentileza, comenta aí também. Deixe ser usado pela palavra de Deus. Você vai perceber a partir da ótica do Russell Shedd, ele comenta também que um verdadeiro avivamento espiritual ele é marcado pela vitória do Espírito sobre a nossa carne. Em síntese, nós vamos entender que esse avivamento espiritual é a vitória do Espírito Santo sobre nós, nos guiando para uma atividade espiritual, sendo dominados então pela correção do Espírito Santo, sendo então revitalizados pela presença de Deus. O avivamento ele vai trazer vidas. O motivo então que nós precisamos observar sobre a necessidade de um avivamento. Por que a gente precisa orar por um avivamento? Primeiro, para a nossa saúde espiritual. A igreja atual precisa orar por um avivamento para a sua saúde espiritual. Esse avivamento, ele implica, então, na leitura bíblica e no compromisso com a própria palavra. Esse avivamento também vai implicar em uma vida de oração que é vital para o cristão. Esse avivamento também vai implicar em uma santificação que é exatamente atualizada na vida do cristão. Esse avivamento também vai implicar nesse sentido bíblico de moldar você em sua consciência. Esse avivamento também vai te levar a uma verdadeira adoração, em verdade. Esse avivamento vai levantar líderes comprometidos. Esse avivamento também ele é demonstrado a partir de conversões que vão acontecendo. Olha, quando acontecem conversões na igreja, é sinal de avivamento, tá? Esse avivamento também ele procura agora atingir a unidade da igreja, ele modifica essa unidade, ele fortalece ela, ele traz uma contribuição. E esse avivamento também atua na própria visão missionária da igreja.
Então, quando nós estudamos sobre o avivamento, nós precisamos entender que quando nós estudamos sobre avivamento, nós estamos orando para que Deus então traga um quebrantamento. Observe o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, buscando a minha face, se convertendo então dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é lição de quebrantamento espiritual. Então aqui você vai perceber que essa visão de trazer as pessoas então para um verdadeiro movimento espiritual no teu coração, para uma verdadeira conversão, é exatamente algo que impacta as gerações. Então o verdadeiro avivamento ele vai além, ele impacta as pessoas. Para a gente poder caminhar, o segundo subtópico desse terceiro ponto também trata sobre o cuidado com o formalismo. O pastor Elinaldo Renovato também sinaliza algo interessantíssimo, que o verdadeiro quebrantamento espiritual é um quebrantamento que conduz a nossa vida. E nós precisamos também ter cuidado com o formalismo religioso, aquilo que vai te engessar. Aqui algo que é interessante na nossa adoração. Nós precisamos entender que o movimento pentecostal ele tem características. Essa adoração que é envolvida, então, pelo entusiasmo, essa adoração que impulsiona a gente de forma convertida a adorar ao Senhor, a dar o nosso glória a Deus, a falar em línguas, faz parte, então, da nossa adoração de verdadeiro quebrantamento. O Franklin Ferreira também comenta que nós não podemos negociar o derramamento do Espírito Santo sobre nós. É algo inegociável, gente. Então, deixa a glória de Deus repousar sobre você. Um verdadeiro cristão é alguém que não se movimenta apenas pela vida religiosa, mas é alguém que é guiado pela presença de Deus, pela glória de Deus e pelo despertar espiritual. E que essa palavra, que essa aula possa ter sido uma bênção para você. E se eu te ajudei, que Deus em Cristo te edifique para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário. Tira uma foto, me marca no Instagram também, me marca lá nos stories, eu vou ter o prazer de repostar esse material. Olha, se você tem aí esse povo bonito que toma aula com você e tá com uma dinâmica diferente, tira a foto, me marca. Eu quero conhecer esse trabalho também, conhecer a tua classe, esse povo bonito para quem você ministra. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, se inscreve no canal. Se você desejar o nosso material, está disponível no link na descrição, através da assinatura do Facilita EBD. É claro também, você não pode esquecer, estou ministrando aula de segunda a sexta-feira aqui para você. Sempre ao meio-dia eu posto as aulas, mas na segunda-feira, ao meio-dia, é o dia da classe dos adultos. Então não falta não, e eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus, toda segunda em nome de Jesus. E se você está afastado de Jesus e precisa muito de um avivamento espiritual, aceite a Cristo. Deixe teu coração ser quebrantado pela presença de Deus. Coloque a tua vida à disposição de Jesus. Você pode fazer isso comentando abaixo. Eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Se você precisar muito de oração, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos orar por vocês. Estou intercedendo por vocês. Vidas estão aceitando a Jesus com esse trabalho aqui. Glória a Deus. E esse é o nosso objetivo. Alcançar vidas através da propagação do Evangelho de Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar para a glória de Deus. Como dica de leitura, pessoal, quero indicar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a conhecer sobre o pentecostalismo brasileiro, que são textos que vão te trazer uma visão muito legal sobre os avivamentos e também sobre a nossa própria compreensão pentecostal. Quero indicar para você esse texto, Glossolalia, a formação das Assembleias de Deus, da editora CPAD, do pastor José Gonçalves, um material extraordinário que traz uma compreensão muito boa sobre a nossa história e também essa visão que nós cremos das línguas espirituais. Também como dica, quero trazer para você o Espírito Santo na Bíblia, do Stanley Horton, um material extraordinário que vai te trazer uma compreensão muito legal sobre a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós vamos ver isso através desse material. Também quero indicar para você outro texto maravilhoso, A Força Pentecostal em Missões, da editora CPAD. Você pode encontrar esses materiais no site.
Você também tem outro texto extraordinário que vai te ajudar muito nesse trimestre, a Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico, da editora CPAD também, um material muito legal que vai te ajudar, do Eduardo Leandro Alves. Outro texto que eu quero indicar para você, o Pentecostalismo Brasileiro, do Ezequiel Soares, um material muito legal que vai te trazer uma perspectiva muito boa sobre a nossa visão pentecostal, da editora CPAD também. Quero indicar para você esse texto do José Gonçalves, O Carisma Profético, o Pentecostalismo Atual, outro texto que pode te ajudar muito a ter uma compreensão legal sobre essa visão do pentecostalismo. E é claro que eu quero indicar para você o meu texto. Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra na Amazon, você encontra também no Mercado Livre, no próprio site da editora, no Instagram também. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o avivamento no Novo Testamento. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.